Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, O Rei Bárbaro. Esse é um lançamento ligado ao Conan. Na verdade, é um lançamento do Conan. Mas antes de eu falar sobre o quadrinho, deixa eu dar um breve aviso. Minha garganta está um pouco ruim, então é bem provável que eu faça alguns movimentos de engolir saliva. Não está doendo, né? Mas tem certo incômodo. Isso deve dar uma picadinha um pouco na minha fala, mas acho que não vai atrapalhar transmitir o conteúdo, não. Pois bem, né? A gente vive um bom momento no que diz respeito ao Conan aqui no Brasil. Né? Um momento que, assim, que há bastante tempo não havia algo como desse tipo. Vamos lá. Nós temos duas edições da Espada Selvagem de Conan sendo lançadas por mês, daquela coleção da Panini. Nós temos as mensais da Marvel, a Espada Selvagem de Conan, que eu chamo de Nova Espada Selvagem de Conan, e também a Conan o Bárbaro. Assim, a Espada Selvagem acabou agora, mas foi publicado na íntegra, tudo que saiu nos Estados Unidos. O Conan da Mitos, né? A Mitos lança o Conan da Dark Horse, esse ano acho que já lançou 2 volumes, ou 1 volume, mas assim, tem lançado com certa frequência, às vezes semestralmente, esses contos aí do Cimério, né, publicados pela Dark Horse. A Pipoca e Nanquim lançou os livros do Conan. E, bom, tem esse aqui, né, que é o Rei Bárbaro, que talvez seja o menos conhecido desses lançamentos, mas que é muito bacana também. Isso aqui é uma versão italiana do Conan, que chegou ao Brasil pela editora Red Dragon. Essa versão do Conan, ela foi possível graças ao fato de que em muitos países a obra do Robert Howard, criador do Conan, caiu em domínio público. Foi isso que possibilitou, por exemplo, a Glénat lançar adaptações dos contos clássicos do Howard no mercado franco-belga, né? Reparem que é a obra do Howard que está em domínio público, não a marca Conan. Se forem reparar, o título não faz referência ao Conan, tá aqui o Rei Bárbaro, não é Conan o Rei Bárbaro, porque a marca Conan, ela é de uma empresa. Inclusive, o título desse encadernado no Brasil inicialmente foi o Rei Cimério, mas acho que também aí sei que por motivos contratuais não, por motivos legais, houve essa mudança para o Rei Bárbaro, embora vale mencionar que o título original é The Barbarian King, então não há, assim, ficou até mais próximo do original, não há problemas com essa mudança do título, né? Isso não afeta em nada a história. Bom, como eu falei, o título original Barbarian King, produzido na Itália, tem a seguinte equipe criativa. Os roteiros são do Massimo Rossi e do Alessio Lange, as ilustrações, os desenhos do Luca Pantiroli, do Federico De Luca e do Alessandro Bragalini. A tradução para o português foi feita pelo Alex Magnus. Bom, vamos lá, né? A ideia disso aqui é muito interessante. Vamos lá. Nós temos um conto inédito. É uma história do Conan criada por esses roteiristas, assim, que mostra o Conan já rei, assim, nesse último momento da fase dele, como rei da Aquilônia, cansado da vida do palácio, melancólico, saudoso das suas aventuras, e em determinado momento o seu mundo vai abaixo, ele é virado de cabeça para baixo por causa de uma ameaça ligada à sua juventude que retorna completamente transfigurada. Aqui está uma das sacadas mais legais do Rei Bárbaro. Vou mostrando os desenhos enquanto falo. Que sacada é essa, né? É o fato de que aqui nós temos uma história inédita. Nós temos uma história que foi criada para esse quadrinho. Mas os contos do Robert Howard, eles são inseridos em flashbacks. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, a Torre do Elefante. Isso é bem bacana, porque sempre deve bater aquela dúvida. A gente adapta novamente os contos do Howard ou cria histórias novas. As duas opções têm possibilidades e têm limites. Aqui, os autores resolveram criar uma história nova e inserir os contos, claro que eles vão ficar mais curtos aqui, vão ser momentos, flashes dessas histórias, mas inserir isso nessa história inédita. Achei bacana, até porque os contos, aqui no caso foi mais o Torre do Elefante, não está aqui à toa. Os elementos que presentes nesse conto, situações desse conto, são importantes para essa história aqui, que é intitulada A Espada Quebrada. Assim. Bom, aqui nós temos uma história que é de vingança, uma história de vingança contra o Conan, que acaba se tornando uma história de vingança do Conan, né? Bom, é uma história também
que tem vários elementos de um terror cósmico Lovecraftiano. A gente sabe que o Robert Howard era amigo do Lovecraft, eles se correspondiam, e há vários elementos aqui que são não vou dizer dessa mitologia, não é a mitologia Lovecraftiana que está aqui, mas são ideias próximas a esse terror Lovecraftiano. Inimigos ancestrais, deuses ancestrais muito poderosos. Essa série ela vai ter 8 volumes. Esse primeiro volume ele apresenta a situação e é uma situação instigante. Inclusive, quando a gente pega aí a primeira metade da história, nós vemos o Conan vivenciando aquela que talvez seja a maior tragédia da sua vida. Uma coisa que é realmente capaz de enlouquecer um homem. Inclusive, ele perde o juízo durante um tempo, assim, e acaba tomando uma decisão terrível. É realmente algo que dá um nó na garganta, o que acontece com o Conan nesse primeiro momento. E essa situação é algo bastante visceral, sabe? Isso é bem dessa proposta aqui. É bem violenta a história, é bem violenta, assim. Há certa nudez, mais os seio feminino aparecendo, né? Uma relação sexual também não mostrada, mas intuída, nada a ver com intuída, insinuada, né? Uma relação sexual insinuada, mas assim, não é pornográfico, mas há isso, né? Acho que é legal mencionar, os seios femininos aparecem o Conan e a esposa nus deitados, né? Embora os órgãos genitais não sejam explicitados. Acho que isso também para não aumentar ainda mais a censura. Mas há um tom meio cru aqui, sabe? Visceral, principalmente na violência. Os desenhos são legais, assim. Mas há, em alguns momentos, no rosto de um personagem ou outro, pequenas incongruências. Não é nada que você fala assim, cara, estragou o quadrinho. Mas eu acredito que, inclusive, no passar dos volumes, isso vai melhorando, assim, E é uma história também, eu acho que vale mencionar isso, já falei do terror cósmico, mas é uma história que também tem uma presença muito grande da magia. A magia que há doses maiores de magia do que, por exemplo, nas histórias do Conan lá dos anos 70. A magia é menos sutil, a magia é bem menos sutil aqui. Isso aqui não é, sei lá, meio low fantasy, entendem? Só pra deixar claro isso. Ficou bom? Ao meu ver, ficou. Esse primeiro volume que introduziu a situação, atingiu comigo bastante o objetivo. Eu fiquei bem instigado para ver onde isso vai dar. Como eu disse, serão 8 volumes. O segundo volume já vai sair no Brasil esse ano, felizmente, porque eu terminei essa leitura aqui bastante curioso. Acho que vale mencionar que há uma versão dessa edição colorida. Essa aqui, a minha versão, é em preto e branco, mas é uma versão colorida também. E esse quadrinho, às vezes o pessoal vai perguntar, mas onde que isso é vendido? Bom, é vendido na própria loja da Red Dragon e também na Amazon. Caso alguém tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, se quiser dar uma olhada, quiser adquirir. Eu vi que há, inclusive, também na versão digital, caso a pessoa prefira ler dessa maneira. E o segundo volume vem aí. É uma proposta que eu acho que conseguiu uma voz própria, sabe? Eu achei isso bacana, dessa situação de incorporar os contos do Howard, mas criar um épico. A ideia aqui é essa, né? É criar um épico, talvez o ponto mais baixo do reinado do Conan à frente da Aquilônia, né? Algo que o atingiu muito pessoalmente e que, na verdade, acaba que o trono, pelo menos nessa situação aqui, não é nem o mais importante, né? Agora, o Conan foi jogado, sei lá, numa situação terrível. Imagino que nos próximos números ele vai começar a escalar essa situação terrível que ele ficou. Vamos ver, né? Na verdade, me instigou, espero que o desenvolvimento seja contento. Mas é isso, minha gente. Como tem falado sempre, a gente está num momento bacana do Conan, né? Citei isso no começo aqui do vídeo, um momento bem legal, assim, com diversas propostas, uma coisa que, sei lá, tempo atrás a gente não tinha tanto, né? A gente tinha sim o Conan da Dark Horse saindo, mas basicamente era o Conan da Dark Horse que eu gosto bastante e que às vezes não saía nem com a frequência que nós gostaríamos, mas agora, bom, espero que a Conan da Dark Horse inclusive saia com mais frequência. O Rei Conan, essa série do Dark Horse, a Mythos, terminou em 5 volumes, excelente fase, e aí tem a Marvel, tem aí também
o Conan aí italiano. Pô, eu torço muito para que o Conan da Glenar venha, para que a gente possa ler essa versão também, e vai rolar a adaptação do Conan feita por brasileiros, o que é algo bem bacana, assim. Pelo visto, há mais de um projeto em jogo em relação a isso. Mas é isso, minha gente. Paro então por aqui. Agradeço por você ter visto o vídeo. Dá teu joinha. Se estiver chegando por agora, se inscreve, ativa o sininho. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Eu falo de tudo. Falo de Disney, falo de Marvel, falo de DC, falo de Bonelli. Conan é uma das prioridades. Tem bastante coisa aqui, né? Dá uma explorada no canal. Comenta se está gostando dessa proposta. Já leu o Rei Bárbaro? Não leu? Gostou? Não gostou? Deixa aí nos comentários. Lembra do link da Amazon, deixo em todos os meus vídeos, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link, isso ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral da Amazon, quanto o link para o Rei Bárbaro, quanto também o link para outros quadrinhos do Conan que porventura sejam lá vendidos. É isso, minha gente. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.